Muito bem, de volta com o segundo bloco do Bitcoin Bom Dia, 7 horas e 36 minutos, manhã de quinta-feira, 3 de junho, feriado de Corpus Christi, agora com as nossas câmeras Visão 360 mostrando Rua Sinimbu, Catedral Diocesana de Caxias do Sul, e agora é o nosso momento especial aqui dentro do programa, quando realizamos as entrevistas ao vivo. Estamos em contato com Padre Paulo César Nodari, coordenador diocesano de Pastoral. Padre Paulo, bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado por nos atender nessa manhã. Sei que daqui a pouco tem missa, mas é importante para a gente fazer os esclarecimentos sobre as atividades de hoje. Sim, nós temos missa aqui no Carmelo do Menino Jesus às 8 horas, aqui na Paróquia Santos Apóstolos, e Melo, muitas pessoas diariamente às 7 da manhã vêm celebrar com as irmãs carmelitas. E hoje estarei celebrando agora às 8 horas, e depois nós temos toda uma programação em nível de cidade e diocese. Se quiseres, eu posso auxiliar as pessoas e também dizer quais são as motivações e também as celebrações que temos na cidade de Caxias do Sul, especialmente, e também uma programação muito especial na diocese e no regional. Padre Paulo, para a gente começar, sempre é bom, né, a gente ressaltar o que é o Corpus Christi, o que simboliza, o que significa para a comunidade, para a gente ter uma ideia geral. Bem, o Corpus Christi é a solenidade que acontece logo depois da solenidade da Santíssima Trindade. Ela foi no domingo passado, e a solenidade do Corpus Christi é para lembrar que a Eucaristia é a presença viva de Jesus Cristo. Ele se faz alimento, se faz bebida para a nossa caminhada. Então é um momento para nós não só adorarmos o Santíssimo Sacramento, como faremos às 15 horas em toda a diocese, a hora santa, mas é também para recordar que Jesus Cristo quis comer a ceia com os discípulos e quis deixar o seu memorial. E memorial é sempre memória, que significa lembrança, trazer presente aquilo que aconteceu um dia, é atualização e antecipação, ou seja, lembra o que Jesus fez com os seus discípulos e quis ficar conosco, atualiza este gesto sublime e também antecipa como será um dia no reino dos céus. Portanto, a solenidade de Corpus Christi é para nos lembrar que Jesus Cristo permanece conosco em corpo e sangue e nos alimenta para nos deixar cada vez mais no seu caminho, para sermos discípulos e missionários seus no mundo. Márcio, sem som. Desculpa, sem som. Padre Paulo, meu colega Ariel Rossi Grifante também está aqui no programa online e tem questionamentos. Bom dia, Padre Paulo. Bom dia. Padre, uma das tradições mais conhecidas do feriado de Corpus Christi é a confecção dos tapetes de serragem, a procissão, né, os tapetes coloridos. Nós temos em vários locais do Brasil e a procissão ela é mundial, né? Mas no Brasil nós temos essa tradição dos tapetes em muitas cidades de todo o país, né? E aqui na região nós temos em Flores da Cunha, que é um dos espetáculos religiosos mais bonitos, né? E turísticos da região. Qual é a origem dessa tradição dos tapetes e o que simboliza a procissão de Corpus Christi? Bem, é o século 13º, 14º, que aí havia sempre um grande questionamento acerca da presença real de Cristo na Eucaristia. Não surgiu de uma hora para outra e não surgiu por acaso, mas surgiu exatamente porque havia dúvidas da presença real de Cristo. E, sobretudo, Urbano IV foi quem, digamos assim, consolidou esta realidade e decretando da presença real de Cristo, claro, confirmando o que já se havia declarado nos concílios, mas também para uma manifestação pública da confiança e da fé em que Jesus Cristo se torna a presença real na Eucaristia e na vida do cristão. Agora, a questão dos tapetes é algo assim muito importante, tem a ver com a criatividade humana, e é para recordar que a estética também faz parte da vida de fé, isto é uma manifestação popular em que as pessoas se organizam
e também se disponibilizam para confeccionar tapetes, mas isso tudo em honra ao momento tão especial que é a solenidade de Corpus Christi. E também lembrar que em alguns momentos, em algumas cidades, há tradição também de não fazer tapetes no chão, mas também de colocar toalhas, cobertores nas janelas, para reverenciar, para dizer e também publicizar a fé cristã católica. Portanto, é uma manifestação pública da confiança que temos na presença real de Cristo na Eucaristia. Eu lembro também, quando eu era criança, havia os tapetes, mas havia também, digamos assim, essas manifestações. E o Santíssimo Sacramento saía no ostensório, com o padre, evidentemente, os coroinhas, a procissão, e fazíamos com as campainhas o barulho para dizer, olha, Jesus Cristo está passando na hóstia consagrada. Portanto, é uma tradição belíssima da Igreja, em que nos recorda que nós todos nos alimentamos do corpo e sangue de Jesus para sermos sinais da sua presença no mundo. E neste ano, infelizmente, como também o ano passado, não poderemos confeccionar os tapetes. Alguns lugares, algumas igrejas confeccionam tapetes menores na própria igreja, no interior da igreja. Mas para evitar aglomerações e evitar também muitas situações de contágio, nesta hora a igreja prudentemente orienta para que não sejam feitos os tapetes como éramos acostumados, e oxalá o ano próximo, com todos vacinados, quem sabe possamos retomar essa belíssima tradição de criatividade e de manifestação do povo de Deus. Padre Paulo, não tem os tapetes, mas teve campanha de arrecadação de alimentos. E é o que muitas cidades também, muitas comunidades estão fazendo. Sim, é uma manifestação do Regional Sul 3, as dioceses do Rio Grande do Sul, orientadas pelos nossos bispos. Eu creio que foi uma iniciativa muito importante, mais uma das iniciativas importantes da igreja, fazendo esse mutirão de vida para quem tem fome. Então, todos podem entregar, fazer a sua colaboração junto às igrejas, às secretarias. Depois nós recolheremos a quantidade de alimentos e depois faremos a distribuição. A distribuição será feita especialmente aquelas famílias que já fazem parte da Pastoral do Pão, da Casa do Pão, da Solidariedade, e já temos muitos e muitas famílias. Por isso, nós faremos também a divulgação posterior de quanto alimento arrecadamos e a quem será distribuído. E eu lembro que nos jornais da cidade e da região, há bem pouco tempo, nesta semana, saíram estudos de que a pobreza, a extrema pobreza, chegou também à nossa região com muita força nesta pandemia. Por isso, contamos com a solidariedade de todo o nosso povo. E é chamado um mutirão de vida para quem tem fome. Iniciou no dia 25 de maio e conclui-se hoje. Por isso, nós estamos neste momento bem especial, e a Eucaristia, ela é alimento, mas as pessoas também precisam do alimento para poder viver, para poder continuar o caminho. E nós queremos ser solidários como povo de Deus. Muito bem. Ariel, mais uma pergunta? O Padre Paulo, além de religioso, né, de um sacerdote, ele é professor com pós-doutorado até na área da filosofia, professor do programa de pós-graduação em filosofia, também do programa de direito da UX, professor dos cursos de mestrado e doutorado, com experiência nas áreas de ética, liberdade, direitos humanos, paz, antropologia e educação. Tá correto isso, né, Paulo? Conforme o currículo Lattes do professor Paulo Dari. Mas professor, eu já vou emendar uma pergunta, professor. Okay. Diante desse conhecimento do senhor, então, da área da filosofia e dessas áreas, e o senhor fez menção à pandemia, né? Aí do ponto de vista até filosófico, né, a importância que é a gente renovar esse tipo de celebração da Eucaristia através dessas atividades do dia de Corpus Christi, porque a religião ela tem toda uma filosofia incorporada que é bastante interessante. Mas do ponto de vista filosófico-social, né, em meio a uma pandemia, qual é a importância de
dessa renovação do contato, da prática, do exercício filosófico espiritual que é celebrado no Corpus Christi? Bem, tu sabes que não é uma pergunta fácil, mas é uma pergunta que eu tenho a alegria de tentar ajudar a refletir. Eu queria dizer que eu fui professor até agosto de 2020, depois, por esta situação toda, eu acabei saindo da universidade. Mas trabalhei 16 anos na universidade e trabalhei, sobretudo, nas áreas da filosofia e do direito. Eu Achei só que o senhor tinha pude... retornado, que houve um Sim, mas recurso do está ainda sindicato para o senhor retornar à universidade. sim, tem um processo que está correndo e estamos no período das liminares ainda, Ah, correto. mas é diante de uma situação específica que aconteceu. É uma Mas grande eu perda para a queria, universidade, me permita comentar, porque o Padre Paulo foi um dos mais importantes professores dos programas de pós-graduação em Filosofia e Direito da UX, dando aula bom, nos cursos de mestrado e doutorado. sim, eu não posso dizer e julgar por mim mesmo, mas eu tenho muita alegria de dizer que eu fui professor, tanto na filosofia quanto no direito, na pós-graduação, também as publicações, as orientações e também sempre a alegria de poder estar presente e contribuir. E esperamos que Deus mostre também o caminho melhor e a justiça da mesma forma. Então, nesse sentido, obrigado pela deferência, mas eu queria lembrar que a filosofia e a teologia são duas áreas, digamos assim, da razão, do estudo, muito importantes. Muitas pessoas acham que razão andam juntas, elas andam juntas. E aqui eu gostaria de lembrar aquela belíssima reflexão que o Papa João Paulo II faz na Fides et Ratio, fé e razão, as duas asas do mesmo Espírito. E a dimensão da Eucaristia, a dimensão da fé, é uma dimensão fundamental. Nós não somos só razão. Como nós dissemos antes, é claro que nós poderíamos permanecer celebrando a Eucaristia, digamos, tão somente nessa perspectiva da celebração rígida, do rito. Tudo isso é importante, o rito, a celebração. Mas também nós temos o aspecto simbólico, e nós, então, confeccionamos tapetes, temos a dimensão do símbolo, da estética, tudo é importante. Ou seja, não é que tudo seja importante no sentido de dizer que, ao mesmo tempo, tudo é relativo. Existem aspectos de valores, evidentemente. Existe um escalonamento. Mas é importante lembrar que nós não somos só razão, não somos só fé, nós somos gente. E ser gente significa valorizar as diferentes dimensões que nos fazem ser gente. Por isso, Jesus Cristo veio a nós e nos trouxe essa grande manifestação do amor de Deus. E é claro, quem lembra sabe que o encontro da filosofia grega com o cristianismo foi muito importante. Claro que houve tensões, mas houve essa dimensão fundamental de encontro. E, para muitos, há uma tensão quase que inconciliável. Inconciliável, mas para muitos, para mim, ela é conciliável plenamente. Ou seja, a razão nos ajuda a encontrar nossos limites e também fundamentar a nossa fé. Como diz o próprio Pedro, nós precisamos dar as razões da nossa fé, da nossa esperança. E a fé nos lembra que é preciso ir além dos muros, dos horizontes, dos pensamentos reflexivos, teóricos e também práticos. Por isso a fé é a dimensão da esperança. E a esperança é o fundamento da nossa fé. Ou seja, as coisas não acontecem tão somente nas questões práticas do dia a dia, não acontecem tão somente nas questões, digamos assim, de objetividade. A nossa vida é mais do que o utilitarismo que hoje está muito preponderante na sociedade. A nossa vida é mais do que consumo. A nossa vida é mais do que necessidade. A nossa vida é trabalho. E a construção da vida de cada um é também um trabalho. E a dimensão importante é ir pensando sempre que a vida é uma transcendência, é ir além dos limites. E, digamos assim, o horizonte último em direção ao qual nós queremos chegar é estar com Deus.
E a dimensão da Eucaristia nos ajuda a permanecermos firmes nesse caminho. Portanto, é o alimento que nos torna fortes, saudáveis, para continuarmos a caminhar. E a dimensão humana, digamos assim, corporal, físico-corporal, a dimensão psíquica e a dimensão espiritual, estas dimensões, 3 dimensões fundamentais, andam juntas e se complementam. Nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito, ou seja, somos corpo na medida em que nós temos uma estrutura corporal, físico-biológica. Nós somos alma na medida em que nós temos também a dimensão interior. Cada um é um universo interior. Mas nós também somos capazes de ir além, de com a relação com os outros e a relação no mundo, e com o mundo, nós chegarmos a Deus. E Deus é o nosso horizonte último. É em direção a Ele que nós queremos estar. Por isso, esta pergunta ela é muito importante. É uma pergunta que mais do que nunca precisamos nos fazer e nos auxiliarmos a responder. Lembrarmos sempre, cada pessoa precisa responder para si próprio esta pergunta. Mas esta pergunta e este aspecto precisam ser trabalhados também pela comunidade, pela dimensão social e, evidentemente, pela dimensão intersubjetiva. E oxalá que nós consigamos, a cada dia, chegarmos mais distantes, no sentido de estarmos mais próximos uns dos outros, aquilo o Papa Francisco belíssimamente chama da pastoral do encontro, da cultura de encontro. Portanto, nós somos convidados a nos encontrar conosco mesmos, com os outros e com Deus. Muito bem, Padre Paulo, a gente sabe que você tem missa daqui a pouco às 8 horas, e aproveitar para falar disso então, colocar até aqui na tela para o pessoal conferir os horários das missas durante o Corpus Christi. Hoje tem o site o diocesedecaxias.org.br, mas o que dá para a gente destacar? A questão, principalmente em relação à pandemia nas missas. Pode até um certo público, como é que serão os cuidados, é incentivado que o pessoal vá, acompanhe online, até a gente vai transmitir a missa das 9 horas ali da Catedral também, para incentivar o pessoal a assistir pelas redes sociais, mas qual é a recomendação, padre? Bem, eu, em primeiro lugar, queria agradecer. Vocês me perdoem, eu estou aqui, o pessoal já vai chegando aqui para a missa aqui no Carmelo. Sem problema. Sim, tem esse barulho, mas é bom, daí a gente sente que tem gente, que tem povo, faz bem. Tem movimentação, mostra também que o Padre Paulo está em atividade ali, está se deslocando, tá movimentado o dia. Sim, claro, é bastante importante. Então, lembrar que nós estamos na pandemia ainda, temos todas as dificuldades, nós também estamos cuidando para que não haja pessoas em nível de superior a 25%, 30% das nossas igrejas. Nós estamos zelando pelo uso de máscaras, álcool em gel, tem essas orientações sanitárias importantes. Depois também lembrar, temos missas, muitas, nós temos uma multiplicação de missas para evitar grandes aglomerações. Estou passando no site aqui, dá para ver que tem bastante mesmo, no diocesedecaxias.org. Agora, se tu me permitires, e eu gostaria de convidar as pessoas, à tarde, às 15 horas, nós teremos em nível diocesano, em toda a nossa diocese, a Hora Santa. Nós preparamos uma celebração para que todas as nossas comunidades estejam unidas em comunhão na Hora Santa, na adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, às 3 da tarde, todas as nossas paróquias estarão realizando a Hora Santa como sinal de comunhão e rezando também para encontrar os caminhos para o fim da pandemia. Padre Paulo César Nodari, coordenador diocesano de pastoral, muito obrigado pela sua participação. Uma excelente quinta-feira, feriado aí de Corpus Christi. Muito obrigado novamente pela sua participação e por sua conversa com a gente aqui no Bitcom Bom Dia. Muito obrigado. Eu fico muito feliz em nome também da Diocese, pelo espaço, pelo carinho que vocês sempre têm para conosco da Diocese. Muito obrigado e que este dia seja um dia para renovar a nossa confiança, a nossa fé e esperança no nosso Deus, que está presente conosco na hóstia sagrada, e Ele que se faz alimento para nos conduzir no bom caminho. Um bom dia e muito obrigado.